Vamos para a Bíblia. Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 8. Na verdade, nós vamos ler 3 textos, e esses 3 textos serão em livros diferentes dessa vez. Leremos Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8. Então, vamos começar. Mateus 8, depois Marcos 5 e, finalmente, Lucas 8. Em Mateus 8, o versículo 34. Em Marcos 5, o versículo 17. E em Lucas 8, o versículo 37. Então, vamos lá. Mateus 8, 34, Marcos 5, 17, Lucas 8, 37. O texto diz assim, o primeiro texto, Mateus 8, 34. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. Marcos 5, 17. E começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território. Lucas 8, 37. Toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Amém. Os 3 textos mostram as pessoas pedindo a Jesus que fosse embora. Os 3 versículos mostram pessoas pedindo que Jesus Cristo deixasse o lugar que eles moravam e fosse para outro lugar. Os 3 textos mostram pessoas dizendo a Jesus, por favor, vá embora. O que faz uma pessoa pedir para Jesus sair? O que pode acontecer com uma pessoa para pedir para que Jesus vá embora? O que faz uma pessoa pedir para Jesus ir embora da sua vida? Todos nós conhecemos a história do Gadareno, ou do Gerazeno, um território, isso vai valer daqui a pouco essa informação, um território gentílico dentro da terra de Israel. Então, dentro de Israel, do mapa de Israel, existem, na época de Jesus, algumas divisões. Então, tem, por exemplo, divisões que não ocorriam, por exemplo, no Antigo Testamento. Por exemplo, a região da Pérea, ali perto de Jerusalém. Por exemplo, a região da Decápolis, 10 cidades gentílicas dentro do território de Israel. E dentro dessa Decápolis, dentro desse lugar, existe essa cidade, esse lugar. Tem Gerasa, tem Gadara e tal, e os evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles apontam para a história do garoto que era assolado por demônios, e essa vida, essa situação de ser possesso por demônios, era uma possessão tão agressiva que o garoto não morava mais em casa, ele morava no cemitério. Ele era um jovem possesso por uma legião, a Bíblia diz lá em Lucas 8, de demônios. Então, esse rapaz é a tristeza da sua família, e a vergonha da sua casa. Esse menino é sinônimo de destruição. Eu não sei se você já viu, ou já acompanhou, ou já ficou sabendo, quando uma pessoa está se autodestruindo. Isso acontece através de ideias, substâncias, ou uma falta de se resolver interiormente. Essa pessoa abraça alguma ideia, tribos urbanas, que vão culminar na destruição dela como ente, como gente, como pessoa. E daqui a pouco você olha para a pessoa e você não enxerga mais uma pessoa, parece um bicho. Você olha e não enxerga mais um homem ou uma mulher, você não consegue distinguir. Você olha e você não consegue mais enxergar um ser humano, mas parece um zumbi, por exemplo. Eu não sei se você já viu uma pessoa entrando nessa escada em espiral da autodestruição. Nesse caso, a Bíblia apresenta esse homem, esse jovem. Ele não tinha higiene. Ele vivia nu. Ele morava dentro de um buraco que ficava dentro do cemitério gentílico de Gadara.
ele se machucava, ele machucava a si mesmo, ele se automutilava. E a Bíblia diz que ele também machucava as pessoas que chegavam perto dele. Se tentassem prendê-lo com algema, ele quebrava a algema. Esse garoto não convive com a família já há certo tempo. Não tem uma vida social há certo tempo. Sua vida é totalmente regida ou dominada por Satanás. A família não conseguiu resolver, os amigos não conseguiram resolver, os médicos não conseguiram resolver, os remédios não conseguiram resolver, a religião não conseguia resolver. Quando Jesus, é interessante que Jesus sai do cemitério em Gadara e embarca no barquinho, e descendo do barco ele vai direto na casa de Jairo, o principal da sinagoga. O Jairo sabia da história desse garoto, porque o Jairo é o chefe da sinagoga. O Jairo já atendeu a mãe desse garoto, dizendo: eu não sei o que eu faço mais com esse menino. Não sei se vocês já ouviram alguma mãe falando isso, ou não sei se você já fez a sua mãe dizer isso a seu respeito, ou não sei se você é uma mãe ou um pai que diz isso sobre um filho. Eu não sei mais o que eu faço. Então, nem mesmo a religião tinha respostas para esse rapaz. Até que Jesus chega na história, vocês conhecem o texto, e decide ir até onde estava o garoto. E, bom, nós já sabemos o que vai acontecer. Jesus vai libertar o garoto, e ele vai terminar. Nós apresentamos três textos, né? O do meio, o de Lucas, nesse caso aqui é o último, né? Mateus, Marcos e Lucas. O Lucas, no capítulo 8, verso 35, a Bíblia diz que quando o pessoal foi ver, o menino estava vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. E quanto custa isso? Quanto custa para aquela família poder abraçar o seu filho de novo? Quanto custa para aquele garoto estar em casa limpo, tomado banho, sentado à mesa de novo? Quanto custa para a família, ou quanto a família estaria disposta a gastar para tê-lo de volta ao seu convívio? Limpo, educado, sarado, tratado, tendo só as marcas da mutilação, porque a Bíblia diz que ele se automutilava, mas íntegro, educado, sentado à mesa, conversando com o pai, conversando com a mãe. Quanto custa isso? Quanto uma família estaria disposta a pagar? Bom, parece que não tem preço. Jesus não cobrou nada. Ele foi, falou com o rapaz, libertou o garoto e foi de graça. Muitas vezes o preço das coisas não é medido com base financeira. E a gente vai falar bastante sobre isso nesse texto. Porque a gente tem a tendência de olhar apenas para o lado financeiro da questão. Nós somos muito tentados a olhar apenas para o lado financeiro de qualquer situação. Somos muito bons em fazer contas. E quando se fala do reino de Deus, internamente, instintivamente, é a mesma questão. Quanto custa para mim ser crente? Quanto custa para mim ser crente? Porque eu vou abrir o jogo para vocês. Vocês conhecem meu testemunho. Quando eu vim do centro de Umbanda, de Macumba, e fui a primeira vez numa igreja evangélica, eu não levantei a minha mão no primeiro dia. Nem no segundo. Nem no terceiro. Lá pela quarta ou quinta vez, porque era uma igreja que, para você ser crente, tinha que levantar a mão lá na frente. E aí... E por que eu não levantei na primeira vez? Eu queria já na primeira. Eu também queria na segunda. Eu também queria na terceira. Mas por que eu não levantava? Porque eu estava fazendo as contas. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estava fazendo as contas de tudo que eu tinha que largar. Eu estava fazendo as contas de tudo que eu tinha de deixar. Eu estava fazendo as contas para saber, espera aí, mas ser crente, eu tenho que parar disso, parar daquilo, parar. Eu bebia muito. Eu sou de uma cidade onde as pessoas bebem muito. Eu não sei, aqui em São Paulo as pessoas não bebem muito. Eu não estou falando do alcoólatra, eu estou falando do social. Então, num domingo, a gente bebia 2 caixas de cerveja, sem ser nada. Não era caixa de cerveja de garrafa, eu estou falando, não é de latinha. Não se bebia latinha lá. Entende? Então, aí eu vim e falei assim, peraí, mas eu tenho que parar de beber? Tem. Meu namoro, não sei o que lá? Tem. Mas minhas coisas que eu falo, tem que parar. Os lugares que eu vou, tem que parar. As coisas que eu faço, tem que parar. As coisas que eu gosto, tem que parar.
Então nós somos muito bons em fazer contas. Por isso eu não levantei a mão a primeira vez, por isso eu não levantei a mão a segunda vez, e talvez por isso você não é batizado até agora. Porque você está fazendo as contas. As contas da chegada de Jesus no seu território. Quando Jesus chega no território de Gadara, esse menino não parou para fazer contas, ele estava perdido, lascado. Mas quanto custa para Jesus libertar e quanto custa para o rapaz ser liberto? Ninguém consegue enxergar quanto custa, a gente só faz a conta nossa. Quanto custa para mim o que eu tenho que largar para servir a Deus. Mas ninguém consegue fazer o custo, a conta de quanto custou para Deus entregar o seu filho. Quanto custou para Jesus se levantar do seu trono e encarnar, e tornar-se homem. O quanto custou o tapa no rosto, o cuspe do soldado, os açoites, a crucificação. Mesmo sabendo que tudo isso foi por nossa causa, a gente ainda tem a tendência de enxergar apenas os nossos custos. Você não vai levar tapa no rosto, ninguém vai cuspir na sua cara, ninguém vai... Não, mas não sei se compensa para mim, porque... E meu descanso, aí ser crente, eu tenho que vir à igreja, e o meu lazer, e a minha vida sexual, e a minha vida não sei o quê, o meu dinheiro, e o meu jeito, e o meu esquema, e o negócio de dízimo, porque a igreja tem negócio de dízimo, e não sei o quê. As pessoas... elas não querem saber quanto custou para Jesus morrer na cruz. Acham caro demais se converter, porque precisarão abandonar coisas que elas gostam, e algumas dessas coisas lhe custam. Então, esse tipo de intervenção acontece nesse texto. Pastor, o senhor vai falar do Gadareno ou vai ficar falando disso aí? Por que o senhor está falando disso? Porque essa história, a do Gadareno, ela é apresentada em 3 dos 4 evangelhos. E todas as vezes que ela é contada, termina com o pessoal pedindo a Jesus que vá embora. Quer dizer, Jesus chega, liberta o rapaz, e o pessoal chega em Jesus e fala assim, é melhor o senhor ir embora. Por que alguém diria para Jesus ir embora? Por que alguém pediria a Jesus que saia? Porque a presença de Jesus não era bem-vinda, mesmo depois de libertar um jovem com o histórico do Gadareno, que ficava no cemitério, que se automutilava, que não sei o quê. Por que, mesmo libertando um cara icônico como aquele rapaz, por que as pessoas pedem para Jesus ir embora? O que seria necessário para que uma pessoa dissesse para que Jesus saia do seu território? Por que o que Jesus fez ali para que elas pedissem, é melhor só ir embora? O que Jesus fez para ser convidado a se retirar? Você já pensou nisso? Por quê? Em Mateus 8:34, toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse. Toda a cidade pediu para ele ir embora. Marcos 5:17, e começaram a rogar-lhe que se retirasse do seu território. Lucas 8:37, e toda a multidão dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Quer dizer, o que é que Jesus fez para ser convidado por toda a cidade, por todos os gadarenos a ir embora? Quais os cuidados nós temos de ter para que a gente não haja desse jeito? Será que a gente não está agindo assim? Agora. Quando é que nós agimos dessa forma? Pedimos a Jesus que vá embora. Vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a chegada de Jesus vem com a necessidade de decisão, de decidirmos entre reino de Deus ou reino dos porcos. Quando Jesus chega, uma decisão tem que ser tomada. Ou o reino de Deus, com tudo que Jesus está trazendo, ou o reino dos porcos, que é onde a gente estava quando Jesus chega. Muita gente gosta de Jesus. Descobriram que Jesus vende. Então, os livros são sobre Jesus. Jesus, o maior psicólogo. Jesus, o maior terapeuta. Jesus, o maior economista. Jesus, o maior não sei o quê. Jesus, o maior isso. Jesus, o símbolo de não sei o que lá. O nome de Jesus funciona. Então, muita gente gosta de Jesus, muita gente fala de Jesus, muita gente indica Jesus, mas não estão prontos a perder nada por causa de Jesus.
Então enxergam Jesus como uma doutrina onde sempre é possível ganhar, receber, mas ele não está pronto ou pronto a repartir, a dar, a dividir, nada. Sempre ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar. Então, o Jesus vendido pela religião é um aliado a mais. Então, não importa a tua vida, não importa se você vai se entregar a Jesus, não importa nada. Mas aqui você pode fazer uma aliança com esse Jesus e você sai daqui com o corpo fechado. Jesus é um aliado, é um tipo de guia. Uma espécie de amuleto da sorte que depois que o pastor orou, agora você tem Jesus ao seu lado, e depois da campanha XY, agora você tem Jesus do teu lado, depois que você passou numa porta que o pastor montou dentro da igreja, agora você tem Jesus do teu lado, que ele trabalha contigo agora, é teu. Então é uma espécie de trunfo a mais para enfrentar a vida. Esse é o Jesus que as pessoas falam. E é triste ver que aquilo que estão chamando de evangelho é, na verdade, uma forma mesquinha de vida solitária, onde tudo que Deus quer gira em torno de você e o assunto é sempre ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. O que é que fizeram com textos que dizem, dê a qualquer que pedir? Não, não, não. Hoje, pastores evangélicos dizem no púlpito, não dê nada a ninguém, não dê esmola, não dê nada. E Jesus Cristo diz, dê a qualquer que pedir. O que fizeram com textos do tipo, se alguém te ferir na face direita, ofereça à esquerda. Não, 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 nós conhecemos nosso direito, eu sou crente, mas não sou besta. O que aconteceu, por exemplo, o que aconteceu com o exemplo do Pai Nosso? Se o Pai é nosso, significa que nós somos irmãos. Porque ele não fala assim, quando vocês orarem, ora assim, meu Pai. Não, ele disse Pai nosso. Se o Pai é nosso, então nós somos irmãos. Se o pão que a gente pede na oração é nosso, então eu tenho de repartir. Porque não é meu esse pão, é nosso. Aquilo que Deus te deu, que está lá no banco, está lá na sua carteira, é nosso. Esse é o conceito. Esse é o conceito. Eu só posso ser perdoado por Deus à medida que eu perdoo aquele que peca contra mim. Também está lá no Pai Nosso. Então veja que no Evangelho, o maior testemunho tem a ver com como eu divido, como eu reparto, como eu dou, como eu me entrego. Ou como eu entrego aquilo que Deus confiou a mim. Mas, infelizmente, os testemunhos que emplacam na nossa geração são aqueles onde algo é acrescentado. É o que você ganha, o que você tinha 2, agora são 4, você tinha 1, agora são 2, você tinha 10, agora são 20. Aí todo mundo, ele tem mais agora. Agora ele tem mais. Sendo que na Bíblia, o testemunho é que você tinha 10, agora tem 5 que você repartiu. Quando é que nós vamos ouvir que um irmão deu um de seus carros, conforme nossa igreja faz de vez em quando aqui? Eu não sei se vocês veem outras igrejas fazendo o que a gente faz. Não sei, eu não sei. Deve ter, né? Tem, deve ter. Não sei se é fácil achar. Ou uma das suas casas. Ou todo mundo se juntar para ajudar um irmão que está perdendo a casa. Silene e o Jorge perderam uma casa, antes de vir para a Genuína. Quando ela contou a história, eu falei, mas por que ninguém ajudou? Era fácil. Se ela contar a história, estava facinho. Num culto como esse aqui, estava resolvido. Como a gente fez algumas vezes, algumas dezenas de vezes, e outras que vocês nem souberam, porque não dava tempo de ter culto e falar no culto. Mas por que o Evangelho, ou aquilo que as pessoas chamam de Evangelho, se tornou tão pequeno? Tão mercantilista, tão reduzido a números. Pastor, eu não entendi por que você está falando disso da história do Gadareno. Então vem comigo. Jesus chega no território do garoto, lá em Gadara, que vivia assolado por demônios, e o impacto da chegada de Jesus deixa o garoto livre dos demônios. Eu não vou entrar no pormenor aqui,
que Jesus libertou o rapaz lá, todo mundo sabe, qual é o teu nome, legião, não sei o quê, porque somos muitos. Jesus expulsa os demônios, uma legião são 6.000 soldados, essa linguagem é militar, é um destacamento militar de 6.000 soldados, 6.000 homens. Então, quando ele fala uma legião, quer dizer, são milhares e milhares de demônios. E aí o impacto da chegada de Jesus liberta o garoto, e o garoto fica livre. O que o impacto da presença de Jesus faz ou está fazendo no teu território, quando ele chegou? Qual é o impacto? Porque o impacto da presença de Jesus, Lucas 8,35. Saíram para ver e viram o menino vestido, em perfeito juízo, e assentado aos pés de Jesus. Aquele que antes, não sei se é esse, né? Aquele que antes era o terror da multidão, aquele que antes, agora está vestido, está penteado, está cheiroso, está sorridente, está educado. Aquele que não falava, mas ele grunhia como bicho. Aquele que machucava pessoas, agora está vestido, está em perfeito juízo, e está sentado aos pés de Jesus, e todo mundo ficou com os olhos arregalados. O que o impacto da chegada de Jesus fez na tua vida?